Muito bom nós estarmos aqui, começarmos a semana da melhor forma, priorizando a Deus. Você que também está online nos assistindo, que você possa realmente agora, nesse exato momento, se livrar das distrações e focar agora na palavra de Deus. E eu também quero aproveitar para convidar todos nós a ficarmos em pé, para nós orarmos. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui. Nós te agradecemos porque nós sabemos que você é o primeiro em nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo cada vez mais nos dê a direção e o discernimento para compreendermos que o Senhor precisa estar no primeiro lugar dos nossos corações e das decisões que tomamos na nossa vida, Pai. Amplia o nosso entendimento nesse dia, cumpre o Teu propósito em nossas vidas, Pai, para que nós possamos cada vez mais vivermos na terra como se estivesse no céu, Pai. Que o Senhor possa nos conduzirmos à Tua palavra e que esse combustível que vem do céu, Pai, possa nos abastecer para que essa semana seja uma semana sobrenatural nas nossas vidas. Nós não queremos uma semana natural, nós queremos uma semana sobrenatural, para que venha realmente nós vemos os Seus milagres e maravilhas. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Dê mais um aplauso para Jesus, pode se assentar. Muito bom essa série Terminando Bem. Terminando Bem é uma coisa muito interessante, porque quando começa o ano nós começamos empolgados, decidimos, fazemos dieta, entramos na academia, começamos uma faculdade, um curso, começamos a ler um livro e fazemos tudo com tanta intensidade, mas no meio do caminho a gente perde um combustível, no finalzinho a gente já está completamente distante daquilo que de repente começamos o ano. E a ideia de falar sobre terminando bem é porque a jornada tem a ver muito mais com terminar do que como você começa. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê vários personagens que começaram bem e terminaram mal, mas também tiveram personagens que começaram mal e terminaram bem. E para falar sobre isso, para a gente falar sobre um pouco, eu quero falar sobre esse personagem que ele é interessante, um dos mais ousados, ao mesmo tempo genioso, ao mesmo tempo um temperamento dominante. Todos vocês conhecem, é o apóstolo Pedro. Eu acho que todos nós temos um pouco de Pedro. Na verdade, todos nós temos um pouco de Davi, Esther, Ruth, tantos personagens bíblicos, nós temos um pouquinho de afinidade com eles. Mas eu confesso para vocês que Pedro é meu best friend. Eu não sei qual que é o seu, eu não gostaria muitas vezes de ser tão best friend de Pedro, mas ele é um cara incrível. Se você não sabe, na época dele era o cara que tinha mais seguidores na internet, pregava em todas as conferências. Ele era o cara, mas Paulo, ele criou fundamento para o evangelho, então não comparando um ao outro, mas o que eu quero dizer é que Pedro, ele começa a jornada dele não tão bem, mas quando a gente olha para o final da história de Pedro, para o livro que diz em 2 Pedro, a gente olha para Pedro e fala assim: uau, como ele não se acovardou, como ele não se limitou às frustrações do dia a dia dele no início da carreira dele, como ele amadureceu, como ele terminou bem. Mas mais incrível do que isso, ele se preocupou em deixar um legado para nós, e ensinar que os experts em tropeçar, agora ele deixa para nós ingredientes, para que nós pudéssemos não cometer os mesmos erros que ele. Então eu quero comentar um pouco dessa introdução da história de Pedro, dos tropeços que ele cometeu, mas não me atentar a isso, mas terminar com a história de Pedro com triunfo, dizendo: uau, que sabedoria, que homem de fé, que homem que não desistiu, que homem que não parou no meio do caminho, ao contrário, ele terminou bem. E por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você seja como Pedro, talvez seja como eu, que muitas vezes tropeçamos na vida, mas que independente dos nossos tropeços, há sempre uma segunda chance para Deus. Há sempre uma forma de nós sermos restaurados em Deus, para dali, daquele tombo que tomamos, ou daquele tropeço que cometemos, levantar e sair mais forte. Por isso que eu quero começar a introdução dos tropeços de Pedro. Em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 33 aos 35,
Pedro falando, né? Pedro ele respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. E igreja, quem aqui já decepcionou a Deus? Levanta sua mão. Uau! A pergunta que eu quero fazer é: como você conseguiu fazer isso? Porque Deus já sabia que Pedro ia fazer. Ele já tinha falado: ei Pedro, antes dessa noite, você nem imagina o que você vai fazer. Antes da fundação do mundo, Deus já olhava para Pedro, já sabia que ele ia fazer o que ele fez. E não só isso, como ia usar a vida de Pedro para conectar com a nossa história. Que mesmo que Jesus sabia que Pedro ia tropeçar, o propósito de Jesus era ajustar ele para dentro dos tropeços dele, criar experiência de redenção, para que ele se tornasse uma voz na sociedade. Então como a gente consegue decepcionar um Deus que já é presciente? A presciência dele já sabe quem nós somos, e por isso que ele enviou seu Filho antes da fundação do mundo. O ponto é que essa ousadia de Pedro, muitas vezes é a nossa mesma ousadia quando nós estamos logo no início da nossa jornada. Aqui era o início da conversão de Pedro. Quando nós estamos aqui na presença de Deus, estamos chegando agora: Deus, nós entregamos a nossa vida para Ti. Deus, eu não vou Te abandonar por nada. Aí daqui a pouco começa um relacionamento: cadê Jesus? Deus, eu me entrego a Ti, eu estou no início da minha jornada, eu acabei de conhecer Você. Ei Jesus, eu me entrego por Você. Daqui a pouco começa um novo trabalho. O que a gente faz? Cadê Jesus? Ei Jesus, agora não vai dar. Então esse Pedro, que ele vira as costas para Jesus, é um Pedro que ele se tornou expert em tropeço. E ao mesmo tempo que ele se firmou a partir de uma redenção em Cristo Jesus. Mas eu quero continuar o texto, e o primeiro ponto dessa mensagem é começando mal. O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, escrito por um médico. Lucas era um médico. E essa história que Jesus estava contando, que Pedro falou que não, nem que preciso eu for eu morrer com você, eu não vou te negar. Esse livro de Lucas, ele relata a história de Pedro negando Jesus. E olha só o que acontece. Acho que a maioria de vocês conhece essa história. Lucas 22, do 54 ao 62. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Para quem não sabe, prendendo Jesus. Jesus foi preso sem motivo algum. E o texto diz assim: então prendendo, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Repete comigo, igreja: Pedro seguiu à distância. Não, estufa o peito para falar, erga o nariz assim. Pedro seguiu à distância. Me ajuda, igreja, está calor. O ar-condicionado está ali. Quando vocês passarem no final do culto, passa as mãos: Deus abençoe, obrigado Jesus, que bênção, glória a Deus. Continuando o texto: mas quando acenderam um fogo no meio do pátio, eles se assentaram ao redor dele, e Pedro sentou-se com eles. Repete comigo, igreja: Pedro sentou-se com eles. Está ficando bom agora. Uma criada viu, sentou ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: esse homem estava com ele. Mas ele o negou: mulher, não o conheço. Pouco depois o homem viu e disse: você também é um deles? Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor Jesus voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saiu dali, ele chorou amargamente. Sabe, esse é o relato de Pedro. E é interessante porque você não se distancia, você não nega Jesus de uma hora para outra. O início desse ambiente é quando você começa a seguir Jesus à distância. Esse texto do médico Lucas, ele estava assim: cara, Jesus
Pedro estava seguindo Jesus à distância. O relacionamento de Pedro com Jesus era completamente superficial. E porque era superficial, Pedro ele logo olhou a fogueira e se preocupou mais com as coisas da vida do que de seguir o Mestre. Sabe, quando nós começamos a vida, nós precisamos entender que não dá para nós andarmos seguindo Jesus à distância. Ou nós nos conectamos com Jesus de perto, ou tem um relacionamento com Ele de perto, ou normalmente eu vou estar mais preocupado com fogueira, que é passageira, do que com coisas eternas. E aí quando está nesse ambiente onde o galo canta, eu não sei o que o galo cantou na época, quando foi escrito esse livro, mas se fosse hoje ia ser: acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato. Brincadeira, gente, para com isso. Jesus, sou crente. Jesus, Pedro falando: Jesus, eu vou te seguir o resto da minha vida, eu me entrego a você, nada vai me separar de você. Jesus, eu não vou te abandonar. Mas aí Jesus abre a porta do emprego. Jesus, eu não vou te abandonar. Aí daqui a pouco aquele relacionamento tão sonhado, aquela moça que você... Aí daqui a pouco você esquece dele. Ou daqui a pouco é um projeto que você está desenvolvendo, às vezes é um casamento que você vai fazer. Eu nunca vejo pessoas que vão se casar, a primeira coisa que faz é seguir Jesus à distância. Porque estão tão atarefados com as fogueiras da vida, é decoração, é flores, isso é maravilhoso. Mas mais importante que isso é a presença de Deus no teu casamento. Mais importante que é as coisas maravilhosas dessa vida, um bom trabalho, um bom relacionamento, uma conquista, uma casa nova, um carro, é Jesus fazer parte de tudo isso. Então Pedro, por seguir Jesus à distância, ele chora amargamente. Por quê? Porque ele olha os olhos de Jesus e ele lembra do que Jesus já tinha falado. Ele falou, ele tinha razão. E quando acontece isso, é interessante, porque imediatamente depois disso, a atitude de Pedro é: eu não sirvo para isso, eu vou voltar a pescar. E ele mergulha no trabalho dele de novo, ele volta a ser pescador. É interessante porque as frustrações que passamos muitas vezes nos levam a refúgio. Às vezes as pessoas se mergulham numa academia, eu não estou sendo contra isso, às vezes mergulha na igreja, às vezes mergulha nos sub-refúgios. Ah não, eu vou fugir disso aqui. E Pedro volta a pescar, ele volta a empreender, ele larga Jesus e fala assim: eu não sirvo para isso. E não só isso, como ele consegue influenciar o seu sócio, Tiago e João. Só que da mesma forma que não foi Adão que procurou Deus, da mesma forma não foi Pedro que foi procurar Jesus, foi o próprio Deus que foi procurar Adão, foi o próprio Jesus que foi procurar Pedro, assim quando ele ressuscitou. E aí quando ele chega nesse ambiente de restauração, o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17 diz assim: pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Sabe, Pedro ali, ele já tinha uma espiritualidade diferente. Ele já sabia que Jesus sabia de todas as coisas. Ele falou assim: ei Jesus, eu já sei que você sabe disso, você já sabe que eu te amo. Então já que você me ama, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu povo, cuide das pessoas, porque eu te fiz para isso. Sabe, muitas vezes pode ser que você tenha tropeçado no teu chamado, pode ser que você tenha tropeçado nos seus negócios, pode ser que você tenha tropeçado na tua identidade de filho, mas Jesus é o maior interessado de restaurar isso. Talvez você errou no teu projeto, talvez você veio de outra igreja aqui e de repente você falhou em algumas áreas, mas o Jesus que nós conhecemos é que Ele quer restaurar a sua identidade, Ele quer restaurar ministérios, Ele quer restaurar dons e talentos que Ele te deu, para fim de que o nome dEle seja glorificado. Então a primeira coisa que Jesus faz é ir até Pedro e conversar com ele por 3 vezes, da mesma forma que ele negou 3 vezes, foi a mesma quantidade.
Eu não quero me aprofundar muito nessa introdução, mas eu quero ir para o ponto 2, que é onde nós vamos aprender sobre o segredo de Pedro. Eu fiz questão de colocar a foto do Márcio Valadão, por conta da experiência de vida e de momentos que eu tive com ele, que foram marcantes, de um homem muito mais experiente. Nesse dia ele me ensinou sobre, você não vai conhecer pessoas quando elas entram na sua vida, você conhece pessoas quando elas saem da tua vida. Nesse momento também ele falou sobre ler bons livros, ele falou sobre ouvir esposa, ele falou sobre várias coisas. Mas nesse momento que Pedro escreve o livro de 2 Pedro, ele já tinha passado dessa fase de tropeço, ele já tinha passado dessa experiência de fracassar, de cometer erros. E agora você está vendo um Pedro de 80 anos praticamente, e a preocupação dele era nos potencializar, para não cometer os mesmos erros que ele cometeu. Eu quero que você preste bem atenção nesse texto que nós vamos ler, é um texto longo, mas que tem riqueza de detalhe para que você possa terminar bem a tua vida, para que você possa fazer uma carreira, assim como nós começamos a série falando sobre Paulo, combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Eu quero que você aprenda, que o Espírito Santo te capacite a ter discernimento para você ir acessar níveis, para você cumprir o plano de Deus na tua vida. E diz assim o texto de 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 10. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que você, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes, improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Sabe, Pedro aqui, ele está conversando com pessoas como Lewis Hamilton, como Mbappé, como de repente os mais jovens que estavam iniciando a sua jornada. Pedro, ele já estava como um pai da fé, ensinando o segredo para que as pessoas pudessem entender como não se tornar inoperante, improdutivo, cego, que só vê a fogueira ao teu redor. Quando Pedro ele começa a falar sobre isso, ele começa a revelar que Deus tem grandes promessas, e Ele tem grandes promessas para cada um de nós, para que por elas nós fugíssemos da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Deus te chamou porque Ele é um Deus grande, e Ele te convida a participar de grandes e preciosas promessas, para que você não venha perder tempo com coisa pequena. Só que para isso acontecer, Ele nos deu capacidade de participar da natureza divina, ou seja, na semelhança de Deus. Porque para nós cumprirmos as grandes e preciosas promessas, é necessário nós termos os valores e os princípios do céu, o comportamento de Jesus. E aí Pedro, ele continua falando sobre algumas características do que é necessário nós termos para não tropeçarmos. E o texto continua dizendo assim, ó: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Ou seja, não é necessário só você ter fé, a fé precisa crescer em você. Porque as grandes e preciosas promessas que Deus tem para cumprir na tua vida, é necessário que você seja um homem e uma mulher de fé. Não tem como Deus te levar nesse lugar se você não tiver a característica conectado com Ele sobre a fé.
E também não é só necessário você ter fé, você precisa fazer ela crescer dentro de você. Porque depois não adianta falar assim: Deus, você não está cumprindo as promessas. E a Bíblia, através de Pedro mesmo, diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que minta. Que Ele também não vai te dar promessa onde Ele não vai cumprir. Ao contrário, Ele é paciente, esperando que nós venhamos nos arrepender. Ou seja, é necessário acordar para a vida e falar assim: ei Jesus, eu estou distante de você, eu estou seguindo você à distância, por isso que eu não estou terminando bem minha vida. Eu quero me alinhar agora e desenvolver a minha fé para que eu possa crescer. E aí o texto começa a falar que não é só necessário fé, você precisa também ter virtude. Um homem virtuoso, uma mulher virtuosa, quem achará? A Bíblia fala sobre isso. Homem que não só tem virtude, como Jó 31 fala, que ele faz um pacto com seus olhos para não olhar para outra pessoa que não seja sua esposa. Esse cara é porque é necessário para você viver as minhas promessas, as grandes e preciosas promessas que eu tenho. É necessário você ter fé, mas é necessário também você ser um homem virtuoso. Porque a natureza divina que Ele nos convida a participar é a semelhança dEle, é natural, nós precisamos ser homens de valor, com caráter e princípios do céu. Se você vai para o Antigo Testamento e você lê as leis de Deus, são 613 leis falando sobre sociedade, metade delas é sociedade, metade é sobre Deus e você. Olha que interessante uma das leis de Deus. Se você está numa fazenda de alguém e você passar e derrubar um cacho de uva, ele cair no chão, para procurar o dono e falar para ele que você derrubou, e você vai lá e paga a sua conta. Se você é o dono do lugar, passou, derrubou, deixa no chão, para que aqueles que não podem pagar, eles possam usufruir disso também. Esses são os valores, os atributos do nosso Deus, que nós naturalmente precisamos desenvolver isso em nós. Não basta você só ter fé, é necessário você cultivar a sua virtude, homens virtuosos. Sabe que esse texto está falando da uva? Ei, se você passou com o carro, bateu num carro e que o dono não está lá, deixa o teu contato no retrovisor. Porque eu quero te levar em lugares que você nunca imaginou, e não dá para ir se você não fizer esse tipo de atitude. Então Pedro, ele está conversando de uma maturidade que nós precisamos crescer em nós, nos desenvolver. Eu lembro uma vez que eu comprei uma mercadoria para um amigo meu em outro país, e ele falou assim para mim: ah, você pode comprar? Eu falei: não, posso comprar, é rapidinho, a gente te ajuda aqui e tal. Eu comprei. Quando eu comprei, eu devolvi para ele o que ele me pediu, e era mais R$5. Ele falou: sério que você está me devolvendo R$5? Ah, para com isso. Eu falei assim: o quê? Se eu não te devolver 5, daqui a pouco eu vou começar a não te devolver 50, 500, 5 mil. Me deixa devolver os 5, porque não é meu, é seu. Não, mas pode pegar. Não, eu não te cobrei o meu serviço. O que eu estou querendo dizer é que Deus quer nos levar em nível radical de honestidade, de virtuosidade, para que você chegue nas grandes e preciosas promessas, porque senão você vai continuar tropeçando na tua vida, porque você está cego, só vê o mundo ao teu redor. E para você entender mais claro isso, eu trouxe o meu ajudante aqui, ó. Que não é necessário você ter fé, ela precisa crescer, você precisa se desenvolver, porque quanto mais você cresce a sua fé, a altura que você alcança, e orem por mim aqui, tá? Porque está online. A altura que você está aqui, já não tem mais como você ser cego e só ver ao seu redor agora, porque a altura que você está desenvolvendo a tua fé, você está aqui num ambiente que é necessário confiar em Deus mais do que em você. Nesse lugar aqui, é impossível de você confiar somente. Eu vou ter que abaixar, acho que talvez, porque a câmera não está aparecendo. Por quê? Porque muitas vezes você não consegue desenvolver a tua fé e você está cego. Na verdade, cego, esse texto está dizendo sobre cego espiritual. E que você é míope, que você só enxerga pouco. Quem tem miopia aqui? Senhor, em nome de Jesus. Então o texto está dizendo assim: você vai ficar cego, só ver as coisas ao seu redor. É horrível só ver as coisas ao seu redor.
E muitos de nós estamos assim espiritualmente. A gente não consegue olhar além do rio, a gente não consegue olhar como os olhos de Deus. Por quê? Porque nós estamos tropeçando, nós estamos cegos, estamos batendo nos lugares. Esse cara passa, ele derruba tudo por onde ele passa. Antes de eu fazer a minha operação na visão, para eu tomar banho, normalmente eu pegava o shampoo, eu não conseguia ver o shampoo, eu usava o shampoo daquela. E quando eu usava o shampoo daquela, ela fazia assim, ó. Você sabe quanto é o valor do shampoo? E eu falava, qual cartão você usou? Brincadeira. Mas porque eu não enxergava. Então o que eu quero dizer é que muitos de nós não conseguimos terminar bem, porque nós não estamos conseguindo enxergar como o céu enxerga. Então é necessário que você cresça na fé, mas não só nela. E não adianta você querer crescer da sua maneira. Não, eu vou subir aqui. Não, eu sou diferente. Eu sou diferente. Onde você vai subir a fé aqui? Ó? Cadê? Não tem degrau. Então você precisa crescer em fé, precisa crescer em virtude, precisa crescer em conhecimento, que é o próximo passo. Conhecimento não é só conhecimento de Deus, mas é conhecimento da universidade, porque tem gente que se converte e fala assim, não, agora eu vou pela fé. É para fé, e onde você vai? Não, eu vou ser presidente da Brastemp. Mas lá precisa de pós-graduação em inglês, 3 línguas, bilíngue, etc e tal. Não, o Senhor prometeu, Ele vai fazer. Não. Pedro está falando assim, eu já caí nessa, mano. Eu já caí nessa. Cara, se você não buscar conhecimento, não se desenvolver, não estudar livros, não ler, não crescer, não vai me culpar de você não ter chegado nesse lugar. Então Pedro aqui, ele está falando sobre maturidade. Ele fala assim, ei galera, senta aqui para me ouvir, molecada. E também não é só esse conhecimento, mas como é o conhecimento de Deus. Como fala em Oséias 4, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Tiago 1,5 fala que se você não tem sabedoria, peça a Deus, porque Ele te dá de graça. E não adianta você só ter fé, conhecimento e virtude, porque agora você precisa ter domínio próprio. E o domínio próprio não é o domínio próprio de você ter, não, agora eu estou tendo domínio próprio, eu aprendi a ficar quieto. Eu estou ouvindo bastante isso das pessoas. Eu fiz um cursinho, top, eu aprendi a ficar quieto nas tretas. A pessoa está lá, eu estou assim, ó, top, parabéns. Esse é o primeiro nível. Mas o domínio próprio que eu estou dizendo aqui, ó, é quando você está diante do pecado e você escolhe não pecar. É quando tem estratégias para você entrar num buraco, num precipício, e você fala, não, tenho domínio próprio, dá licença. Porque o domínio próprio no falar é maravilhoso, Tiago fala sobre isso. Não estou sendo contra, mas eu estou dizendo que você precisa crescer em domínio próprio. Não é só no falar, mas você precisa se desenvolver. E não é da sua maneira. Não, Juan, eu vou subir da minha maneira. Tem gente querendo subir aqui, ó. Pegar aqui, ó. É do meu jeito aqui, ó. Deixa eu subir aqui, ó. Pelo amor de Deus, ó. O cara pensa que é bonito ser feio. Não, é top, eu sou top, sou diferente. Faz uma live, raspa pra cima aí galera, aprenda comigo. Como ser idiota. Então precisa desenvolver domínio próprio, precisa desenvolver perseverança. Deus nos deu grandes e preciosas promessas. Para eu estar lá eu preciso ser perseverante, porque se não for perseverante eu não consigo chegar. E a fé, eu preciso usar o escudo da fé. Quando as pessoas falam assim, você está maluco? Como que você vai ser o presidente de tal lugar? Como que você vai abrir um negócio agora, nessa época? O ano que vem vai ser um caos econômico. Como que você começa? Rapaz, usa o escudo da fé. O escudo da fé é o qual você pode apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Às vezes os nossos amigos não têm a palavra que Deus falou para você. Às vezes nossos amigos, familiares, pessoas próximas da gente não têm o relacionamento que você tem com Deus. Às vezes nossos amigos até conhecem a Deus, mas segue Jesus à distância. Ele não pode ter uma palavra que vai neutralizar a tua vida. Você que, cara, o que você está falando? Peraí, escudo da fé, o cara, o que você está fazendo? É escudo aqui, ó. O qual você pode apagar todas as setas inflamadas do inimigo, porque não é o que o homem está dizendo, é sobre o que Deus está falando sobre você. E grandes e preciosas promessas não é qualquer tipo de promessa.
Então perseverança é necessário. Confúcio ele fala assim, ó, se você levar um pouquinho de terra numa colherzinha, todos os dias, com o passar do tempo, perseverando, você vai construir uma montanha. Porque é um pouquinho de crescer na fé, é um pouquinho de crescer em virtude, é um pouquinho de crescer em conhecimento, domínio próprio, perseverança, e depois o próximo é piedade, e o piedade é um alerta para nós, porque a piedade para muitos de nós era assim, quem não conhece a Deus, eles são os ímpios, e ímpio é aqueles que não têm pio, que não têm piedade, e está cheio de crente que conhece a Deus e não tem piedade. Tem mais ímpio às vezes aqui dentro do que lá fora. A gente vê o Love My City investindo, vê o ar-condicionado acontecendo, a gente vê pessoas precisando de carona, a gente, não, eu vou fingir que não vejo. E aí Deus quer te levar num lugar que talvez você não vai chegar porque você não tem piedade. Você vai chegar lá para humilhar as pessoas, vai falar assim, eu estou no topo aqui, ó, lembra? Rapaz, você está nessa vida aí porque você merece. Quantas pessoas fazem isso? Eu vou ajudar essa pessoa? Vai que ajudar essa pessoa? Esse cara quer tirar foto ainda. Eu vou ajudar essa pessoa? De maneira alguma. Como que eu vou ajudar? Ele merece, ele fez por merecer. A gente não consegue olhar como Jesus olha. Ei, tá bom, pode ser que você não seja um Pedro como eu sou. Pode ser que você não seja um Pedro, mas pode ser que você esteja um Pedro dentro da sua casa, que hoje você vai aprender a ser Jesus para ele. Pode ser que você tenha um Pedro que tropeçou, que falhou, e você vai ser Jesus para ele. Pode ser que teu marido seja um Pedro, pode ser que tua esposa seja uma pedrinha, uma pedra de tropeço. Estou brincando. Brincadeira, gente, misericórdia. Jesus. Volta aqui, gente. Pode ser que você não seja o Pedro, mas você tem um Pedro. Se você tem um Pedro, que bom, porque está na hora de você ser Jesus para ele. Está na hora de você ajudar ele a levantar, e não apedrejá-lo, e não jogar num precipício, como muitos religiosos fazem. E aí você vai crescendo em piedade, e quanto mais você cresce em piedade, mais perto da grande e preciosa promessa você chega. Quanto mais você cresce em perseverança, mais você vai crescendo. Quanto mais você cresce na área do domínio próprio, conhecimento, mais perto você vai chegando, mais distante de se tornar um inoperante, improdutivo, cego, míope que só vê ao seu redor. E por isso que muitas pessoas estão dessa forma. Deus, você me deu promessa, maravilhoso, parabéns, agora corra atrás do seu prejuízo. Porque quando Deus nos dá uma palavra, Ele não está falando assim, fica na rede, na sombrinha, no cruzeiro, na viagem para o Caribe que vai acontecer. Não, a partir de agora você recebeu uma promessa de Deus, agora o seu compromisso com fazer ela acontecer. E por isso que você precisa de fé. Por quê? Porque um sonho seu, o seu sonho, você parcela em 360 vezes e compra a tua casa. O sonho de Deus é impossível de você fazer se Ele não estiver sendo o principal personagem, ator, luz, câmera, ação. Vamos, Jesus. Aquilo comentou aqui que a gente vive, a gente entrou nesse lugar de forma sobrenatural e continuamos permanecendo nele de forma sobrenatural. O projeto do arquiteto terminou, de muitas coisas do que nós vamos fazer, o ministério infantil, nós vamos nos doar. Sabe por quê? Porque eu como pastor, eu quero mostrar para Jesus, as nossas crianças, eu estou priorizando elas, estou levando elas a sério, porque a tua palavra, deixa as crianças virem até mim, eu vou fazer de tudo por elas. E agora eu mostro meu coração para Jesus, e agora eu vou agir. Ei, quanto é o gesso, quanto é o ar-condicionado, quanto é o novo banheiro? Aí as pessoas falam o valor, eu falo assim, que legal. Daqui a pouco a gente se fala. Aí quando menos espera, o milagre acontece. Porque para toda visão, sempre vai ter uma provisão. Continuando, a perseverança, a piedade e a fraternidade. Tem gente que não consegue ser fraterno, tem gente que não consegue se relacionar com amigos, tem gente que não consegue envolver os pais, tem gente que se as promessas de Deus se cumprir, você não desenvolver fraternidade, você vai chegar no topo e vai falar assim, aí pai, tudo bem?
tô alto aqui, né, cara? Você lembra que você falou que eu não servia para nada, que eu era um burro? Onde eu tô agora? Acho que Deus vai te levar nesse lugar. Você ser uma vergonha para o Evangelho? Você ser uma vergonha para Ele? Quando você crescer nas grandes e preciosas promessas, desenvolver fé, desenvolver virtude, desenvolver conhecimento, domínio próprio, piedade, perseverança, você vai desenvolver fraternidade. Seus pais vão estar com você aqui nesse lugar, e vocês vão poder celebrar Jesus na vida dos seus pais também. Ei pai, eu sei do desafio que você passou na tua infância, na tua juventude, no dia a dia com a mamãe, e agora a gente está aqui para você não ficar mais sofrendo, porque você me deu, sei lá, você é um excelente pai, eu quero te levar comigo. Aí você fala assim para aquele teu sócio que te prejudicou, você fala assim, cara, eu lembro que você me prejudicou, cara, eu não vou falar mais sobre isso não, esquece, está perdoado, mas deixa eu te mostrar aqui, vem para cá, de repente a gente pode, eu vou te dar uma oportunidade aqui, um pouco mais distante, mas olha, participa disso aqui comigo. Talvez é loucura algumas coisas que a gente olha para o Evangelho de Jesus e fala para nós amarmos inimigos, para nós abençoarmos Ele. Qual a forma que você... Então o crescer é para que você não tropece, é para que você não fique inoperante, improdutivo, cego, que só pense em você. E aí você desenvolve a fraternidade. Ah, mas para que nave? Para que pequeno grupo? Eu não gosto dessas coisas. Aí você não está desenvolvendo a fraternidade. E não é só, não, Juan, vou falar um negócio para você. Eu sou um homem de fé, a fé está aqui, ó. Mas a fraternidade está aqui, ó. Eu não quero. Então, não adianta você desenvolver uma área só, você tem que desenvolver tudo simultaneamente, todas as áreas precisam crescer. Ei, eu não sou bom de relacionamento, mas eu vou lutar para ser bom em relacionamento. Eu não sou bom de estar em pequenos grupos. Rapaz, qual que é o pequeno grupo? Legal, eu vou nesse aí mesmo, eu vou crescer lá, eu vou me desenvolver ali, eu vou ser fraterno, eu vou fazer amizades, eu vou investir na minha sogra, cultivar a amizade com ela. Quem fala um amém, eu te entendo, viu? Eu também estou entendendo você. Brincadeira. Falar isso, minha sogra vai chegar no domingo que vem, gente. Ela vai trazer a palavra aqui, amém? Se organizem. Se ela estiver ouvindo agora, ela vai preparar e vai responder no próximo domingo. Então, sogrinha, te amo muito. E a fraternidade, o amor. Porque se essas coisas existirem em você, existirem, nota 10, mas se não desenvolver, ela vai fazer com que você se torne inoperante. E o amor, é porque a Bíblia fala que quem não ama, não conhecem a Deus. Porque quem odeia o seu irmão, é mentiroso. Eu odeio esses caras que estão falando de filosofia política, que é contrária à minha fé, eu odeio eles. Você odeia? A Bíblia fala que você é mentiroso. Que você fala que você não ama o seu irmão que você está vendo. Como você vai amar um Deus que você não vê? Eu sei que amar é diferente de, outras coisas, mas amar é o principal propósito de um cristão, porque não é um sentimento, não é uma escolha, é um mandamento. Se você desenvolver em amor, naturalmente, você está cada vez mais perto de cumprir as grandes e preciosas promessas na tua vida. Se você crescer em fraternidade, em domínio próprio, em conhecimento, em virtude, estimula a tua virtude, estimula a ser honesto, estimula as virtudes do céu sobre a tua vida, dia a dia. Porque quanto mais você se dedicar a isso, por isso que Pedro está falando assim, eu já sei que eu vou embora. O ponto 3 é isso, para nós encerrarmos. O ponto 3 é o legado, onde ele começa a explicar por que ele está falando isso. Porque ele já foi avisado para Deus que ele já estava indo embora. Eu não sei se você já teve o privilégio de conversar com uma pessoa que está indo embora. Está na UTI, as últimas palavras, cuida filho, cuida do seu irmão, filho, cuida do papai, filho, por favor, são as palavras mais importantes da pessoa quando ela está indo embora. E olha o que diz o texto de Pedro, quando ele já sabia que estava indo embora. 2 Pedro, a continuação do texto, versículo 12 ao 15. Por isso sempre terei o cuidado de lembrá-lo dessas coisas, se bem que vocês já sabem, estão solidamente firmados na verdade que receberam.
Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Mas eu me empenharei para que também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar dessas coisas. A preocupação de Pedro era com isso. Ei gente, eu sou pós-graduado em tropeçar, em negar, em voltar a pescar, deixar Jesus de lado, de abandonar Ele. Mas eu aprendi alguma coisa, e eu estou indo embora, como Jesus já me avisou, e eu vou fazer questão de lembrar vocês. Eu já sei que vocês já sabem que precisa crescer fé, conhecimento, virtude, eu já sei disso, mas eu vou fazer questão, não só de lembrar vocês agora, mas quando eu não estiver mais aqui, eu vou fazer de tudo para que vocês lembrem. O que Pedro está dizendo aqui é um nível de maturidade para que você possa cumprir os planos de Deus na tua vida. Que não faz sentido você se dedicar para algumas coisas e abandonar outras. Que não faz sentido você, como cristão, viver uma vida desconectada aos planos de Deus. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, você já sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Não tem problema nenhum você estar no lugar do teu trabalho, mas você pode ser um discípulo de Jesus, disfarçado de médico. Um discípulo de Jesus disfarçado de professor. Um discípulo de Jesus disfarçado de contador. Um discípulo de Jesus disfarçado de economista. Um empreendedor, uma empreendedora, um enfermeiro, qualquer profissão. Mas existe o púlpito dos hospitais. Existe o púlpito das universidades. Existe o púlpito do lugar do seu trabalho. Existe o púlpito que Deus te deu influência na esfera do esporte, e que você possa ser um instrumento de Deus nesses ambientes. E valores, o homem de fé, o sobrenatural de Deus. A pessoa está com dor de cabeça e fala assim: ei, tudo bem? Você está de dor de cabeça? Estou percebendo, quer que eu faça uma oração por você? Ah, Juan, mas isso é muito para mim. Então cresce na fé. Porque você não cresce na fé, muitas coisas não estão acontecendo na tua vida. Porque você não cresce na virtude, muitas coisas não estão acontecendo. E por isso que nós estamos tropeçando, e por isso que nós estamos míope. A gente não consegue enxergar mais do que 1 metro na nossa frente. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para poder chacoalhar você e te lembrar dessas coisas, assim como é importante para Pedro, também é importante para cada um de nós. Esse Pedro, eu não sei vocês, se vocês sabem da história dele. O primeiro texto que eu li foi Mateus 26, versículo 35. Que diz assim: mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Sabe como Pedro termina a vida? Ele termina a vida numa cruz. E quando as pessoas queriam crucificar, porque ele era um discípulo de Jesus, declarado cristão, ele foi crucificado igual Jesus. E ele fala assim: ei, por favor, não façam isso comigo. Eu não sou digno de morrer como Jesus morreu. Você pode virar minha cruz de ponta cabeça, só para não morrer igual ele? Um cara que começou mal a vida, mas ele terminou se entregando. Ele entregou a vida dele para Jesus. Eu não sei se você tem entregado a sua vida para Jesus. Eu não sei se você tem entregado, como o Tiago pregou muito bem no domingo passado, entregar o caminho ao Senhor. Mas eu quero te convidar, nós ficarmos em pé nesse momento para nós orarmos e falar assim: ei Deus, eu assumo um compromisso contigo. Chega de tropeço, chega de inoperante, chega de improdutividade. Chega de ficar rodeando 40 anos no deserto, eu cansei disso. Mas que eu venha me desenvolver agora, que eu venha crescer, que eu venha conhecer, buscar o Senhor como meu primeiro. E esse desenvolvimento que nós vamos fazendo, cada vez mais vamos crescendo e chegando em preciosas promessas, e mais influência o Senhor vai nos dando, mais pessoas vão participando daquilo que está acontecendo. Mas se você parar de se desenvolver, não faz sentido. Ou desenvolver só a fé, esquecer de desenvolver o amor.
Quantos de nós estamos parecendo pessoas que não conhecem a Deus, que estão apedrejando a sociedade, ao invés de nós amarmos esses caras? Jesus morre numa cruz e diz: Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Mas nós não estamos amando a sociedade, nós estamos discutindo com eles, nós estamos nos igualando. Vamos ver quem ganha essa guerra. Muitas vezes, como Pedro fez, ele corta a orelha do soldado Malco. Aí Jesus vai lá: ei Pedrão, vamos lá, vou colar a orelha dele. Eu não sei como você tem crescido, eu não sei qual é o teu compromisso em crescer em Deus. Eu não sei se você também está se desenvolvendo ou produzindo eternidade. Mas eu quero te convidar agora a você fechar os seus olhos e você começar a falar para o céu: ei Jesus, eu preciso do Espírito Santo. Não tem outra forma de você crescer a não ser estar nele. Não dá mais para seguir Jesus à distância e querer crescer em fé. Ele é o autor e consumador da fé. Não dá para você ter um relacionamento superficial com Jesus. Termina o ano mais forte na sua fé do que como você começou. Termina um ano mais apaixonado por Jesus, mais apaixonado pela palavra dele, mais apaixonado pela igreja dele. Ei Jesus, eu vou estar aqui os domingos, eu vou me tornar voluntário, eu vou lutar pela tua obra. Eu não vou virar as costas para você, Jesus. Eu não vou me preocupar mais com a fogueira, essa distração da vida. Ao contrário, eu vou me apegar cada vez mais em você. Feche seus olhos e começa a fazer a sua oração. Doce o som que salva o pecador. Oh, segue agora, posso ver, perdido e me encontro. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Segue agora, posso ver, perdido e me encontro. Agora eu posso ver teus olhos de amor, que eu possa viver sua vida ele entregou. Sim, Jesus, nós oramos agora, Pai. Estamos cansados de uma vida de tropeço, Pai. Estamos cansados de uma vida de inoperância. Estamos cansados de sabermos das coisas que você tem para cumprir nossas vidas, ou mesmo nós nem acreditamos mais porque a nossa fé foi naufragada, Pai. Mas Jesus, agora oramos pela tua igreja, oramos pelo teu povo, oramos pela nação brasileira, que o Senhor possa levantar homens que se desenvolvam na fé, mulheres virtuosas, homens virtuosos, que procuram o conhecimento de Deus, que querem te conhecer cada vez mais, que estão compromissados contigo, como discípulos comprometidos com você e com a tua causa, que crescem em domínio próprio, em piedade, fraternidade, perseverança, mas também crescem em amor, que nós possamos desenvolver em todas as áreas, sem exagerar em uma, esquecendo da outra. Ao contrário, Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos capacitar a vivermos uma vida de sobrenatural, e que realmente o Senhor possa cumprir os Seus planos em nossas vidas, Pai. Que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade em nossas vidas agora, como acontece no céu. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá um aplauso bem forte para o Senhor. Ótima semana, Deus te abençoe.